Fala, gente boa! Tudo bem? Como vocês estão, hein? O posicionamento da câmera está um pouquinho diferente, mas eu quero saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Opa! Aparece minha gambiarra ali atrás, minha gambiarra ali atrás, né? Vocês já sabem que o escritório não está muito bom, mas graças a Deus que tem alguém embelezando esse negócio aqui, né? Deixando o meu estúdio mais bonito, então não importa se a parede não está concluída, não importa se o microfone está aparecendo, porque a sua beleza está tornando amor, esse com negócio aqui certeza quem está maravilhoso. deixando sempre mais bonito é você. Ui! Homem não precisa de Love is in maquiagem, the entendeu? air. Homem pode usar cabelo branco, fala aí as mulheres, e continua bonito, gente, entendeu? A gente não, a gente tem que, né, todo um trabalhar. Um bom dia para vocês, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez. Já faz um tempinho, né, amor? Faz um tempinho, olha, acho que tem uns 2 meses, né? Tem uns 2 Ele meses. estava já de saco cheio de me trazer aqui, entendeu? Tipo assim, já não aguentava mais falar sobre fim dos tempos, Até parece, né, gente? Brincadeira. Então é muito bom estar aqui de novo, um prazer enorme. E já começa colocando as perguntas aí. Perguntas, gente, que dê para nós respondermos assim, com embasamento bíblico, ok? Tem aquelas perguntas assim, meia malucas que vocês gostam de fazer, mas vai colocando aí perguntas boas que a gente já vai anotando aqui, para no final a gente responder, né, amor? Legal, legal. Meu amor, olha, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao canal. Obrigado, né? Obrigada a você, por ceder esse tempo. Eu sei que você também parou a gravação dos seus vídeos, dos estudos para vir aqui. Sim. Então, eu agradeço, né? A gente está na mesma casa, mas eu sei que você tem seus trabalhos, tem suas produções, e você parou para vir aqui atender os meus inscritos. Então, eu vou pedir a todos os meus inscritos, desde Eu acho já, que já tem gente lá que já do segue meu lá. aqui. Eu acho que É, tem que já gente que me segue. avisou que viria aqui. Sim, sim. Mas eu vou pedir a vocês que estão aqui me seguindo, que ainda não segue a minha esposa, o canal dela é Mari Garcia Bittencourt, vou pedir vocês para seguirem. Assim que terminar a live, eu sempre coloco os links aqui embaixo, eu não coloco durante a live, porque se eu colocar qualquer link, qualquer descrição, o algoritmo Olha que desmonetiza. legal ali, ó, um irmão falando que participa da minha oração da manhã, a galera que está colocando aí, legal. e que estava com uma dor de garganta e durante a oração foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Então, vou pedir a todos vocês, assim que terminar Deus a live, é fiel. eu coloco o link aqui do canal da minha esposa, coloco também o Instagram dela para vocês seguirem, tá bom? Vocês vão gostar demais do canal. Começa com 8 horas da manhã, com oração da manhã. Isso. 8 da manhã tem a oração da manhã, que na verdade eu estou direcionando cada dia para um tema diferente para tentar acolher o máximo possível das necessidades de vocês. E às 18 horas, né, às 6 horas da tarde, a gente coloca os estudos escatológicos ou tradução de profecia bíblica, mas essas profecias que eu traduzo, elas, na maioria das vezes, elas estão relacionadas também com o fim dos tempos. Perfeito. Então, pessoal, vou colocar o link aí para vocês, tá? Assim que concluir a live aqui, alguns 2 minutinhos já vão estar lá todos os links necessários para vocês. Aqui nós sempre começamos com oração, você sabe disso, então convido a todos vocês para fazermos juntos aí a nossa tradicional oração na abertura da nossa live. Quero abençoar o seu dia, abençoar a sua casa, a sua família e o final de semana que já está chegando, abençoar esse tempo aqui. Vamos orar juntos? Vamos lá, você que está no seu carro, se você não pode fechar os olhos, você pode se conectar com o nosso Pai Celestial nessa oração agora, você que pode, está aí fazendo sua comida, né, como uma irmã que escreveu ontem, estou catando feijão e assistindo Bittencourt. Então agora, se você puder fechar os seus olhos, concordar nessa oração comigo, será muito bom. Vamos lá. Amém. Pai Celestial, é no nome do Teu Filho Jesus que nós levantamos a nossa voz, mas curvamos o nosso coração, sim, Deus, reconhecendo Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Só estamos aqui, só estamos de pé, porque o Senhor é bom, as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. Amém, só podemos te chamar de Pai por causa do sacrifício do Teu Filho. E reconhecemos, Senhor, a obra do que o Teu Filho fez, reconhecemos o sacrifício e glorificamos o Teu nome pelo Teu Filho. Obrigado, Pai, por cada família, por cada irmão, por cada irmã, cada amigo ou amiga que está nos assistindo agora. Nos permite, Senhor, acessar a sua casa, através do smartphone, através da televisão, que agora nos acompanhe nesses canais. Senhor, que essa pessoa se sinta abençoado, abençoada, agraciado por Ti, que a Tua presença os envolva,
que eles possam terminar essa live com a sensação de crescimento, cresceram em conhecimento, se aproximaram de ti. Nós glorificamos o teu nome. Eu oro por todos aqueles que nos acompanham agora, estão enfermos e declaramos uma palavra de cura, liberamos cura para essas pessoas no nome do teu filho Jesus, que eles sejam alcançados por ti, todos que estão quebrados emocionalmente sejam restaurados, curados no poder do nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa multidão de pessoas, milhares de pessoas que todos os dias nos acompanham aqui. Só temos a reconhecer que é por causa do teu nome e da tua misericórdia. Continua, Senhor, nos conduzindo em sabedoria, conduz a tua filha em sabedoria nesse tempo aqui, para que possa elucidar tudo aquilo que seja necessário para o crescimento do teu povo. E nisso, Senhor, possamos impactar esse mundo. Obrigado, Pai. Mais uma vez, oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Ficou aí na tela o comentário do membro aqui do canal, que é meu apoiador, o Levi. Um grande abraço, Levi. Levi é irmãozão aqui, apoiador do canal. Valeu, assim Levi. Como todos os membros que também seguem a Mário Levi. O Nelson, ouvindo de Portugal. Nelson aí, Neuza. Ora, pois. Meus Temos aqui, ó, uma portuguesa, com certeza. Muito bom ter você aqui, gente. Legal. Mas quem está por aí? Muito boa tarde a todos. A Kelly já escreveu umas 300 vezes e continua escrevendo mais 300, Kelly. Kelly está sempre conosco aqui. Luana também. Ó, Rafael. Essas lives são uma bênção para as nossas vidas. Obrigado, Rafa, meu xará. Todo mundo que está aí. Bom, pessoal, é o seguinte, a nossa live hoje é especial, que nós vamos tratar de escatologia. Eu coloquei perguntas lá nos stories do Instagram, abri a caixinha de perguntas. Então, se você não fez as suas perguntas, você pode esperar terminar a live e depois ir lá, faça sua pergunta, que eu vou transferir para a Mari essas perguntas. Ela pode, no decorrer do dia, respondendo a vocês, no decorrer da semana, etc. Tá bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o princípio das dores. Eu quero começar te perguntando, amor, uma pergunta meio que geral, assim, você dá uma passada geral. Sim. Sem adentrar. Sim. Nós estamos no princípio das dores? Essa pessoa que está nos assistindo, tem até alguém que perguntou, realmente nós estamos no princípio das dores? Então, amor e pessoal, essa expressão princípio das dores, ela é ali no Evangelho de Mateus 24 e Lucas 21, Marcos 13, nós vemos essa expressão de princípio das dores, quando o próprio Jesus, ao estar falando com os seus discípulos mais próximos, eles estão ali se indagando a respeito das coisas dos fins. Uhum. E Jesus usa essa expressão. Quando Jesus usa a expressão diante dos discípulos, princípio das dores, ele, na verdade, está se referindo a uma expressão que já havia acontecido algumas vezes no Antigo Testamento, porque Jesus era super estudante da Torá, e todos os discípulos também. E diante dali da maioria de judeus, todos eles entendiam essa expressão. Então, quando essa expressão é mencionada por Jesus, falando a respeito do princípio das dores, eles vão diretamente para várias lembranças, memórias dentro da palavra que eles já tinham ouvido dentro dos antigos profetas, Isaías, Zacarias, Malaquias. A gente tem aí, eu poderia falar algumas aqui para vocês, mas Jeremias, nós temos inúmeros profetas que já vinham relatando sobre dores de parto. Então, Jesus está falando que agora eu vou ensinar a vocês a respeito do princípio dessas dores de parto, que já haviam sido descritas muito antes. E aí ele começa a falar uma série de características de princípio, de quando está começando essas dores. Então, quando ele começa relatando, quando nós olhamos os três evangelhos, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13, os três falam, depois é muito interessante, você que quer saber todos os detalhes de princípio das dores, vai lá, junta tudo, faz uma mistura e você vai saber todos os detalhes. Alguns repetem, alguns tem em um evangelho e não tem outro. É bem curioso isso, né? Cada evangelista relatou de uma forma aquilo que Jesus estava falando ali no meio deles. E aí ele fala sobre as guerras, rumores de guerras, perseguições, ele fala sobre os enganos, ele fala sobre os falsos profetas. Então, o que esses princípios das dores Jesus estava apontando? Primeiramente, para um trabalho de parto. Em Gênesis, quando Jesus cria a mulher e a mulher peca,
A mulher come a maçã, a Eva vai lá e erra. Qual é a maldição que Deus coloca sobre a mulher? Ele coloca que ela teria dores de parto. Então, a primeira menção dessa conexão, simbologia, né? Que Jesus está conectando é a esta mulher tendo dores de parto. E o que ele está querendo dizer ali? E é muito interessante que logo em Gênesis ele já está citando algo que vai apontar para o fim. As escrituras, elas têm muito essa didática cíclica. Às vezes você lê algo que está se cumprindo lá na frente, no começo, porém está apontando para as coisas lá do final. E às vezes ainda haverá um segundo cumprimento. E dito isso, quando ele fala de dores de parto, para quem já teve o parto normal, que para algumas mulheres não é tão normal assim como no meu caso, foram 14 horas de trabalho de parto no trabalho de parto do Lorenzo. Foi punk. Este trabalho de parto, ele é incerto, ok? Você não sabe a hora. Você pergunta para mim, mas que horas que o bebê vai sair? Não sabemos. Não sabe. Mas quanto tempo eu vou ter que ficar ali? Não sabemos. Quantas vezes eu vou ter que fazer a força para expelir aquela criança? Não sei. Então, o que Jesus está dizendo? O princípio das dores, ele é incerto. Ok. E aí, o primeiro sinal que ele coloca ali é: muitos virão e enganarão vocês. Vocês serão enganados. Por quê? Porque as dores, elas aumentam devagar em frequência e em força, em tamanha força que você pode aguentar. Peraí, você está continuando o engano. Só pegar esse gancho aí, que você falou que agora surgirão muitos enganadores, né? A palavra de Jesus. Então, o que muda daqui para frente, você já falou, nós estamos no princípio das dores. Beleza, vocês concordam comigo? Está todo mundo concordando? Mas mulheres já tiveram... Peraí, você vai entender a minha pergunta, que é o seguinte. Então, o que discerne, o que diferencia esse tempo que nós estamos vivendo? Para, de fato, os dias que antecedem a grande tribulação, a grande tribulação, é a intensidade da dor. Nós já estamos nesse tempo. Então, o que muda agora é só a intensidade dessas contrações. Veja bem. Quando Jesus estava falando o princípio das dores, eles já estavam iniciando o princípio das dores. Ok. Nós costumamos dizer que o princípio das dores, ele entra mais ou menos igual o tempo dos gentios. Ok. Ok? Então, desde aquele tempo, o princípio das dores já acontece, porque senão aqueles que ainda refutam muito esses termos irão dizer, mas a gente sempre viveu guerras, a gente sempre viveu engano, a gente sempre viveu muitos usam essa expressão. Porém, por que Jesus utiliza o apontamento para as coisas do fim relacionando ao parto? Justamente porque as contrações, primeiro, elas vão ficando mais fortes. Segundo, entre cada uma existe um tempo de calmaria. Um tempo onde não há contração. E é neste tempo de calmaria que as pessoas continuam vivendo como nos dias de Noé. Olha que interessante. Olha o comentário aqui, o da Elis. Entre uma contração e outra, sempre tem um momento de alívio. Isso, ou seja, Elis. Conectou momento certinho. De alívio, momento de calmaria, momento de falsa paz. Veja bem. E nestes momentos de falsa paz, de calmaria, o que acontece com aqueles que não estão vigilantes? Aqueles que não ainda conheceram a palavra verdadeiramente ou conheceram e se desviaram. Eles comiam e se davam em casamento. O que significa isso? Eles comiam e se davam em casamento. Por quê? Não posso comer? Não posso casar? Não! O que Jesus está dizendo, como nos dias de Noé, serão esses tempos. O que vai acontecer? As pessoas vão vivendo normalmente, elas passam por uma epidemia, porque lá em Lucas ele fala justamente essa palavra epidemia. Em Mateus não se fala a palavra epidemia, mas o evangelista Lucas fala essa palavra. Então as pessoas passam por uma dificuldade, meu Deus, e agora o mundo vai acabar? Não, já acabou. Tá tudo ok. Tem um alívio. Vamos continuar vivendo como antes. E aí é que tá a mistura com a maldade que havia nos tempos de Noé. As pessoas esquecem rapidamente dos tempos difíceis que passaram. E é por isso que durante toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, Deus vinha com julgamentos para trazer o povo do pecado de volta para a sua palavra. E o povo esquecia. Vocês lembram de Jonas? Quando Deus chama Jonas para falar lá para Nínive, arrependam-se, voltem-se para o Senhor, ou o julgamento virá sobre vocês.
Nínive fala, não vou fazer isso, vai e discorda com Deus, desobedece, porém, ele volta ali e ele acaba cumprindo a vontade de Deus. Sim. O que Deus está fazendo ali? Avisando antes, olha, vai lá, boca de Deus, e avisa aquele povo que se ele não voltar para os meus caminhos, o julgamento vai vir sobre aquela cidade. E Deus está fazendo o que hoje? Levanta pessoas em meio a esses tempos de alívio das dores de parto, que nós já vivemos esses princípios das dores desde Jesus, para alertar o povo, alertar que, Mariana, mas Jesus não voltou ainda e vai demorar muito, para que eu tenho que ficar, entendeu? Agora fugindo do pecado, buscando santidade, porque eu sempre falo isso pro meu amor aqui, é uma coisa bem interessante, você guarda isso pro resto da sua vida, mesmo que você venha a falecer antes de Jesus voltar. Quando Jesus voltar, você vai ressuscitar. E aí você ressuscita, se você, óbvio, foi salvo, e Jesus vai recapitular toda a sua vida. E aí você ganha galardão. Galardão para quê? Para o milênio, para a próxima era. É este mundo, a gente fala o fim do mundo, não é o fim do mundo. O mundo vai continuar aqui, gente. Sim, sim. Nós mudaremos de era, nós sairemos da era onde Satanás é o líder para irmos para a era onde Jesus é o rei. Nós saímos de uma coroa de espinhos para virmos para uma coroa de prata e ouro. Perfeito. Esse é um panorama geral. Vamos adentrar agora, mas sendo mais específico ainda. Bom, só para quem está anotando, tem muitas pessoas que anotam mesmo. Eu falo, anote agora essa referência, anote isso aqui, pesquise isso. O pessoal já tem esse costume aqui nas lives. Mas só para ser mais específico ainda, didático, o que significa, especificamente, o que significa essa expressão dores de parto? Para quem anota, para quem quer depois colocar nos stories. Pronto. Seu objetivo, a resposta objetiva. Princípio das dores, né? Então, o princípio das dores, vamos ler lá. Que aí é legal você que anota. Eu do outro lado, mas você vai anotar também. Aí, Mateus 24. Essa aqui é a mensagem, vai ficar diferente para eles. Anota aí, Mateus 24. Vamos lá. Eu não vou colocar na tela, tá, pessoal? Mas Vamos ler a partir do versículo 3, ok? Eu vou contextualizar vocês aqui em Mateus 24. Você vai ler aí? Posso ler aqui? Pode, claro. Estou Manda ver. Com a King James atualizada. Falando sobre versão de Bíblia, pessoal que quer estudar e aprofundar na questão das escrituras assim mais fidedignamente aí, procura King James Fiel 1611 e você pode correlacionar ela com a King James atualizada, tá? Pessoal que está começando, está engatinhando ainda, vai para a NVI, bom? Que é um pouquinho mais fácil o entendimento, tá? Mas sempre deixa essas outras versões, porque algumas palavrinhas você vai ver mais correto nessas outras que eu falei antes, tá? King James atualizado e King James Fiel 1611. Então, vai lá, Mateus 24, versículo 3, diz assim, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e, em particular, lhe pediram, dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então, Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza, tá? Essa versão King James atual diz seduza. A Fiel diz, vos engane, ok? Seduzir e enganar é praticamente a mesma coisa, que é o que o dragão e o diabo faz lá depois do milênio com as nações que ficam no milênio. Mas esse é assunto para outra coisa. Versículo 5, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. O quê? Viram pessoas falando só eu sou o Cristo? O que ele está querendo dizer aqui? São pessoas que vêm em nome de Cristo. São pessoas que declaram palavras dentro de templos, fora de templos, em diversos lugares, dizendo assim, eu venho em nome de Cristo, e falo uma palavra, porém... Jesus está alertando aqui, desencaminharão muitas pessoas, olha aí, continua fazendo parte da sedução e do engano, ok? Versículo 6, e vós ouvireis falar de guerras, aí começam os princípios, sim. Ok? O princípio ali do engano, princípio aqui do muitos falsos cristos, né? Vem em nome de Cristo, falsamente, e aí vem guerras, rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Não é o fim. É muito interessante entendermos que o quê? O princípio das dores não é ainda o fim, ok? Então, desde este tempo onde Jesus estava com os discípulos, ele já chamava aquele tempo de princípio das dores e começou a chamar de princípio das dores. Versículo 7, porquanto nação se levantará contra nação,
reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então, aqui ele finaliza falando quais são as primeiras dores de parto. Então, respondendo a resposta do meu marido, o amor da minha vida, brincadeiras à parte, gente. O princípio das dores, ele está justamente contido em Mateus 24, do versículo, eu vou dar exatamente o versículo, você anota e estuda aí, do versículo 3 até o versículo 8, ok? Depois, no versículo 9, nós temos a palavrinha então. Quando a gente tem essa palavra então, é como se a gente tivesse um degrau de escada na nossa frente e passasse para uma outra etapa. Interessante. Ok? Então, e aí nós vamos para um princípio das dores um pouquinho mais avançado. Digamos que assim, é um princípio das dores já indo para umas dores mesmo. Dores antecipando a grande tribulação. Que é a perseguição. É isso. Tá 24 está composto de 3 etapas a partir do versículo 3. Anota aí. Primeira etapa, princípio das dores. Segunda etapa, não está escrito lá, mas eu vou falar aqui um termo. É o aumento das dores. Terceira etapa, grande tribulação. Ok? E aí ele começa, entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Perseguição dos cristãos, olha aí. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Isso já acontece hoje, gente? Já acontece. Já acontece há muito tempo, não é verdade? Porém, acontece em lugares específicos, aconteceu em alguns tempos mais, depois veio a calmaria. Lembra das dores de parto? Então, nós precisamos entender que isso já está acontecendo. Nós poderíamos dizer que nós já avançamos aí nessas dores. Porém, elas vão e voltam. Ainda não é o fim. Olha lá, versículo 11. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso já aconteceu em diversas vezes, no tempo de Jeremias, no tempo de Isaías. E hoje também. Hoje nós vemos isso. Vocês sabiam que lá no tempo do profeta Jeremias, Isaías, eles traziam a profecia de um profeta no tempo de outro profeta? Os falsos profetas faziam isso. E então as pessoas aceitavam aquela profecia porque realmente ela era verdade, estava escrita naquele profeta. Porém, não era para aquele tempo. Então, Jesus está falando contra esses falsos profetas, que traziam profecias que não eram de Deus. Não significa que aquilo não era verdade. Veja bem. Mas se o profeta diz, olha, Deus mandou te dizer, Deus está me dizendo algo para esta nação, e não foi Deus que trouxe, aquilo está fora do tempo, não é Deus que está mandando naquele momento aqui dali. Então, Jesus está indo contra esses falsos profetas. Estamos terminando aqui, versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Então, aqui, como nos dias de Noé, a maldade crescendo sem parar e o amor diminuindo, ok? Versículo 13. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações. Então, chegará ao fim. Rapidinho, aqui acabou o tempo das dores, ok? Então, no versículo 14, a gente começa grande tribulação. É interessante que o último sinal do tempo das dores, você já tem a resposta aí, mas só para você entender, o evangelho será pregado em todo lugar. Qual evangelho? O evangelho do reino. O evangelho do reino é composto por quê, pessoal? É isso que é muito importante nós sabermos. O evangelho do reino, ele é composto por salvação, tá? Jesus, ele veio para salvação, sim. Porém, o evangelho do reino aqui descrito, ele precisa englobar o quê? Volta de Jesus. Ele precisa ensinar sobre o Messias vindo buscar a igreja. Então, o evangelho do reino, ele fala sobre vigilância. Ele fala sobre as 5 virgens prudentes. O evangelho do reino, ele não fala apenas sobre a salvação, sobre a primeira vinda, sobre a crucificação, que não deixa de ser maravilhoso, ok? Claro. Crucificação. O evangelho do reino, ele fala sobre a segunda coroa, a coroa de prata e ouro. O evangelho do reino precisa trazer a esperança do quê? De que nós estaremos com Cristo no reino milenar. Okay? Agora, uma coisa interessante aqui, deixa eu instigar, né? Quando você está na posição de apresentador, de entrevistador,
você instiga, né? Você transparece, ó, eu não sei, ó, aqui, ó, não sei nada, viu? Eu não sei nada. Ele sabe, claro que sabe. Ó, não, mas isso é legal. Quando vocês assistirem algum programa de entrevista que o entrevistador ele quer mostrar que sabe mais do que o entrevistado, não assista mais esse cara. Esse cara não sabe o princípio básico de uma entrevista. Então, eu não sei nada. Eu diminuo para que minha entrevistada possa explicar o máximo possível para vocês. Então, eu quero extrair o máximo dela. Beleza, pessoal? Então, vocês já sabem disso. Estão acostumados comigo aqui fazendo live com convidados. Aqui a minha esposa ou outras pessoas, né? É o seguinte, tem pessoas comentando aqui, mas essas coisas já aconteceram. Teve até uma pessoa que comentou muito bem, super educada, e que continue comentando assim, são sempre pessoas muito educadas. Falou, não, mas isso aí está se referindo a uma época específica. Então, vamos lá. Todo mundo faz essa pergunta. O que diferencia o que já aconteceu na história, o que diferencia, como uma pessoa comentou aqui, a destruição de Jerusalém, Sim, no ano 70 depois de Cristo, sim, para o que vai acontecer agora? Será que isso não estava se referindo a algo específico no tempo, que já aconteceu? Jesus se referiu a isso? exato. Por que eu, igreja, eles estão perguntando isso aí, ó. Por que ele olha para essas Muito coisas boa essa e identifica que é a volta de Jesus? Identifica que são o princípio das dores, que estamos realmente nessas dores de parto intensas. Ou não já aconteceu? Por que isso agora é diferente? Exatamente. Então, você já falou, né? Jesus aqui, ele estava apontando, sim, para 70 depois de Cristo ali, para a destruição do templo e para o templo que seria reerguido. Porém, é por isso que eu queria continuar e ler, continuando no versículo 15. Muitos que defendem que Mateus 24 está falando só de história, só daquele os tempo. preteristas, sim. Okay. Né? É bem importante nós contextualizarmos sempre com outras passagens bíblicas, ok? E quando Jesus está citando aqui, ele vai diretamente no versículo 15, ó. Assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui ele está falando lá daquele tempo, sim. Porém, quando você vai lá para o final, ó, aí ele fala, serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Por quê? Porque serão dias terríveis para as mulheres grávidas? Por causa da fuga, por causa desse tempo difícil da grande tribulação. Jesus estava falando ali sobre o tempo onde foi destruído aquele templo e que as pessoas, a cidade foi saqueada, as pessoas tiveram que sair às pressas. As pessoas que viam que estava acontecendo aquilo ali, ó, de cima dos montes, voltavam e corriam. As grávidas nessa situação teriam mais dificuldades. As que estavam amamentando, como é que elas ficariam aí perambulando pelo deserto? Ok? Então, mastiga mais um pouco. Você falou de algo que Jesus está falando de algo que aconteceu, isso. Tinha profetizado, inclusive, e ele declarou, aconteceu no ano 70 e vai acontecer outra vez. Sim, exatamente. Mas eu vou provar aqui para vocês, vou ler mais final para resumir. Ó, olha aqui que interessante. Pessoal, o que não der para eu colocar na tela agora, eu coloco ali o favorito e depois eu coloco. Todos os superchats eu vou responder no final, tá? Eu vou colocar para a Mariana no final na tela. Mas estou tentando colocar os outros comentários na tela também, tá? Vai lá, prossiga. Isso. E aí, quando você lê lá no versículo 27, eu puxei lá para baixo, ainda no capítulo 24. Mateus 24, tá, gente? Esse capítulo, eu chamo ele de capítulo escatológico, então, se você não aceita aí, vai ouvir isso aí até o final. Para mim, esse capítulo, Jesus está o tempo todo apontando para as coisas do fim, como um sinal, como se ele estivesse falando nas entrelinhas, como um mistério. Jesus falava muito sobre parábolas e muito em mistérios, né? E aqui Jesus fala no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo algo incrível com a palavra de Deus. Jesus está mencionando algo que os discípulos conheciam, que os judeus entenderiam sobre algo que já havia acontecido, ok? Que iria reacontecer, porém, Jesus está apontando lá para o final, para a sua volta. Olha que interessante. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Está mostrando que esses tempos que eu estou mostrando para vocês, eles também estão falando sobre o tempo que antecede a minha volta. Ok? Então,
toda pessoa que entende o capítulo 24, ou Lucas 21, ou Marcos 13, só falando de tempos históricos, de assuntos históricos, precisa ler até o final e contextualizar em tudo. E antes desse capítulo 24, quando nós lemos desde o 21, é muito interessante que Jesus já vem explicando a respeito do reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus vem desde ali trazendo o quê? Esta mensagem sobre o reino de Deus. E aqui ele finaliza falando sobre a sua volta. Todo olho verá do ocidente ao oriente. E lá no capítulo 25, ele continua falando sobre as 10 virgens, falando ainda sobre a volta de Jesus. Então, quando nós lemos aqui, nós precisamos contextualizar, entendeu? Para entender a questão do tempo. O Rafael perguntou para mim, como é que eu sei, então, o sinal que já aconteceu lá no princípio, se ele é o que está acontecendo agora? Adenísio, olha o comentário do Adenísio. Sabemos que há profecias que se cumprem 2 vezes. Está falando do duplo cumprimento, né? Ou não cumpriu plenamente, vai se cumprir em outro tempo. Sim, por exemplo, quando nós lemos Joel 2, Joel está ali falando sobre o Pentecoste. E no livro de Atos, nós lemos Atos 2 exatamente falando sobre o Pentecostes. Porém, abre aí, você que está em casa, Joel 2, e lê o 2 inteirinho, você vai perceber que existe um espaço de tempo entre uma chuva, que nós chamamos de chuva temporã e chuva seródia. Chuva seródia e chuva temporã. De uma chuva para outra. A outra chuva, ela já vem grudada ali nas menções do profeta Joel com a volta de Jesus. Então, o que aponta para nós? Durante a grande tribulação, haverá um derramar do Espírito Santo. Haverá um avivamento dentre aqueles que perseverarem, dentre os santos. E aí a gente vai para outro tema que é maravilhoso também, que já aponta para 2 testemunhas, já aponta para 144 mil, já aponta para o povo que estará durante a grande tribulação aqui na Terra. E já aponta também para Apocalipse 12, a mulher que vai para o deserto. Lembra dessa mulher? 1.260 dias para ser sustentada. Sustentada por quê? Por Deus. Entendeu? Porque a gente vai estar vivendo em um tempo da marca da besta. O tempo da marca da besta, ele aponta, quando nós falamos humanamente falando, racionalmente, de maneira carnal, qual é a primeira coisa que a marca da besta aponta? A marca da besta aponta para o comércio. Ok. Eu sempre comento isso com eles. A marca da besta aponta para o quê? Para a falta de alimento, para a falta de comprar e vender. Por quê? Olha que interessante. Porque esse é o ponto onde todo indivíduo é pego. Sim, é subsistência, é alimento, é para viver. Seja ele não crente, seja ele judeu, seja ele árabe, toda a raça vai ser pega pela falta de alimento. Ou seja, então você está dizendo que o anticristo, obrigatoriamente, para ele ter um sistema totalitário, sempre que ele vai controlar todo mundo, ele tem que controlar a tecnologia, ele tem que controlar o dinheiro, mas basicamente ele tem que controlar a produção de alimento. Ou seja, os grandes produtores de alimentos precisam estar na mão dele, tanto que hoje o alimento do mundo inteiro está na mão de 4 corporações. Só 4 corporações mandam na produção de alimentos do mundo. Sim. É um caminho para isso, né? Não, isso é um absurdo, né? É um absurdo, é um absurdo. Sim. Mas daí você vê quanto mais centralizado, né? Isso que o Rafael está falando, quanto mais centralizado, mais fácil o controle. E aí que nós vamos caminhando... Quem é o maior dono de terras agricultáveis hoje dos Estados Unidos, fazendo um teste com os OGMs lá? Quem? O tio Bill, sobrinho neto do capeta. Não pode falar, porque eu tô... o tio Bill lá da janelinha. O pessoal do canal já sabe quem é o tio Bill, o sobrinho neto do capeta, é ele. Olha aqui, deixa eu colocar um comentário na tela, já que eu desconcertei a minha entrevistada agora. Deixa eu colocar um comentário na tela que tem a ver com o que você está falando e você retoma o pensamento. Sim. Da Fernanda, né, que sempre faz ótimos comentários. Falando assim, aquele papo lá de aconteceu, vai acontecer de novo. Quando Jesus diz para fugir para os montes, isso é realmente, é literal, ir para o alto da montanha? Está falando lá do ano 70. Então, ali é como a gente já repetiu, fugir para o alto da montanha. O que significa montanha? Aí eu vou trazer a menção de quando nós, crentes, quando estamos lá no comecinho, principalmente os assembleanos vão reconhecer rapidamente quando eu falar isso, a gente vai orar no monte, é ou não é?
Sim. Não tem? Muitos que vão morar no monte, vamos para o monte. E aí você se pergunta, por que o monte, né? Ah, não, porque Jesus esteve no monte. Ah, porque o monte na Bíblia sempre significou a busca e tudo mais. Separação e tal. Exato. Então, aí não é diferente. Quando ele fala ir para o alto da montanha, ele está falando assim, afastai-vos do sistema de Satanás. Perfeito, perfeito. Quando falamos de deserto, o que nós estamos falando? Entrando na dependência de Deus e saindo da dependência do sistema. Os profetas sempre viveram isso? Exatamente. Elias. Jesus, né? Elias. O profeta Elias, quando ele vai para a caverna, com medo de Jezabel, o que ele está fazendo? Ele está indo, Senhor, eu preciso que o Senhor me alimente de novo. Eu estou desesperado. Ótimo. Jezabel está me perseguindo. Ele vai para a caverna e o que Deus faz ali com ele? Deus sustenta Elias. Deus vai lá e chama ele de volta e o sustenta ali naquela caverna. E é interessante que Elias ele ganha um alimento para ele andar durante 40 dias, e aquele alimento sustenta ele durante 40 dias. Muito interessante, né? Apontando lá para Jesus no deserto durante 40 dias, que ele permaneceu em jejum. Como que Jesus permaneceu 40 dias em jejum sem morrer? Porque Deus sustentou ele para aquele tempo. Diversas situações na Bíblia nós temos a sustentabilidade da igreja, do povo de Deus, dos santos, dos profetas, apontando para Apocalipse 12, a mulher que vai para o deserto, e apontando aí para esses montes. Quando virdes, vai para o alto da montanha. O que é o alto da montanha, Mariana? O alto da montanha é a distância do sistema. Ah, Mariana, mas como vai ser para todo mundo? A gente vai correr para um lugar literal? Não. Na minha opinião, não existe um lugar apenas que nós possamos correr, porque senão como que a gente ia correr se o mundo é enorme? Concordo. Não é mesmo? Okay. Nós estaremos passando, isso aí a gente já está falando de grande tribulação, tá, gente? A gente já está falando ali do início de grande tribulação. Já está falando do abominável da desolação. Então, o mundo já vai estar recebendo selos, trombetas, julgamentos caindo. Então, o mundo já estará, uma boa porcentagem, sendo destruído. Okay? Então, nós já vamos ter lugares ermos, lugares espalhados pelo mundo afora, e provavelmente, principalmente ali próximo a Israel, Jerusalém, mas também ao redor do mundo todo, onde haverão locais para que a igreja possa ir nesse descanso. Ok. Agora, sem nenhum alarmismo, eu estou colocando a pergunta do Levi, né? Levi é nosso apoiador aqui já há um tempão. Sem nenhum alarmismo, sem sensacionalismo, eu sei que você não tem essa prática, e o pessoal sabe que eu sempre comento isso aqui com eles, olha só, é um caminho sem volta, essa questão da tecnologia, essa questão do controle do alimento, essa questão tudo é reconhecimento facial hoje, biometria, microchip, tá tudo conectado, é câmera de reconhecimento facial no aeroporto, apresentei para eles aqui um novo scanner que vai surgir nos aeroportos, ou seja, o mundo tende a ser mais controlado. Até a internet, que era o último terreno da liberdade, nem liberdade de pensamento, vai ter um código... As lojas começaram agora com aquele sistema do Starbucks, né? Que você entra, sem dinheiro, reconhecimento facial. Agora, uma pergunta do Levi aqui, na boa, vamos tentar responder aqui, eu e você aqui, a gente conversando. Com tanta tecnologia, como devemos fazer isso na prática? Por quê? É um caminho sem volta. Como que a gente lidar com isso, né? Como que a gente consegue... Como você acha que vai ser? Você falou da provisão de Deus, é óbvio, né? O Senhor vai, assim como a questão do monte, é um lugar de refúgio nele, quer dizer, ele vai cuidar da gente, ele vai nos prover, a questão do deserto e tal. Como você acha essa questão, como que vai ser? Com tanta tecnologia, com um olhar, né? Ninguém compra, ninguém vende, grandes, pequenos, pobres e ricos, livres e servos. Quando a gente fala hoje, né, no tempo do princípio das dores, quando a gente fala no tempo do princípio e das dores, tá? As dores aumentando, nós não temos ainda a marca da besta, ok? Tá? Então, nada impede de nós continuarmos usufruindo, ok? Das redes de comunicação, da tecnologia, para seguir a nossa vida. Esse é o meu pensamento, tá, perfeito, gente? Perfeito. E respeito super quem já conseguiu sair das cidades grandes e não utiliza tecnologia nenhuma, até porque vai usufruir de várias outras qualidades de vida,
ok? Se ausentando cada vez mais da tecnologia, porque a tecnologia, ela nos prende, né? De uma maneira que você gasta mais tempo com rede social e tecnologia do que com Deus. Sim, ok. Então, essa confusão da tecnologia, ela traz a menção para o ser humano do que? Eu sou autossuficiente. Eu posso fazer eu mesmo. O transhumanismo, o que ele faz com o ser humano? Colocar chip na mão, chip no cérebro, uma coisinha aqui que você não precisa mais carregar o cartão, aí você vai lá e bota a mãozinha aqui. O que ele vai fazendo com o ser humano? Ele faz com que o ser humano entenda, eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente. Eu sou o meu próprio Deus. Ok. E é esse o intuito dos grandes líderes que inserem esses mecanismos. Tudo começa por aí. Eu acho que nós, como crentes, mesmo ainda não sendo marca da besta, precisamos, em algumas coisas, ter discernimento e não nos deixar corromper. Ok? Acho que em algumas coisas, por exemplo, eu não acho o transhumanismo algo viável para o crente. Ah, Mariana, mas em situações como Alzheimer, pessoas com problemas de saúde seríssimos, aí seriam casos à parte a serem estudados, ok? Acho que se for usar a tecnologia em prol de pessoas que estão perdendo a sua parte cognitiva, sua memória, parte cognitiva, etc. De memória, enfim, e toda essa parte de saúde, eu acho que poderíamos estudar cada caso. Tá? Cada caso é um caso. Porém, se é só para uma praticidade, não, então vamos colocar aqui um chip rapidinho, eu não sou a favor. Por quê? Porque eu acho que seria uma maneira de controle, seria uma maneira de você estar cada vez mais se sentindo autossuficiente, seria mais uma dispersão e Satanás, ele anda nos principados e potestades malignos, né? Esses principados e potestades também falam sobre essas ondas que nós vivemos, né? Essas ondas de internet que nós não vemos. Satanás, ele atua sobre essas ondas muito. Entendeu? Então, o sistema maligno, o sistema espiritual que é invisível, porém ele existe e existe de uma maneira fortíssima. Ele atua sim em jogos, em metaverso, em todas essas coisas de maneira tranquila. Por quê? Porque ele não tem ali nenhuma oposição espiritual. Ele usa de objetos, ele usa de coisas diferentes para entrar na vida de crianças, de adolescentes, de lares, e a pessoa depois não sabe de onde vem aquilo. Porém, ele abriu brechas inúmeras dentro da tecnologia. Então, eu como mãe, Rafael como pai, nós vemos hoje, e nós conversamos com outros pais e mães, eu acho que aí tem vários pais e mães, que estão se deparando com problemas seríssimos que nós enxergamos dentro de jogos, e você percebe que uma criança, um adolescente, ele vicia, ele é tomado por aquilo ali, e ele passa a viver o que ele vive no jogo, no dia a dia. Então, assim, eu falei tudo isso para responder que eu acho que a tecnologia, de maneira geral, mesmo ainda não sendo a marca da besta, ela tem inúmeros contras, ok? Porém, podemos usar para o bem? Sim. Estamos aqui fazendo. Sim. Tá? Mas nós, eu e ele, mesmo utilizando, todo dia nós estamos ali, com o joelho no chão, clamando, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos leva. E aquele que muito sabe, menos sabe. Ok, entendo. Porque quando você se coloca em tom de orgulho de, não, agora eu tô bem, porque eu já sei, eu já estudo a palavra, eu tô imagina, isso aqui não me pega, ó, isso aqui não me pega. É você que tem que estar mais preocupado com você mesmo. Ou seja, você está falando o conselho que você está dando, a sua opinião, é levar isso de modo mais claro possível, ou seja, eu sei que tem um ponto de vista profético, Sim. Eu sei que tem algo bíblico aí, que lá no final é algo que não é bom, mas agora eu preciso ter sabedoria para fazer o melhor uso possível e para que isso impacte do modo menor possível, menor impacto possível, do modo negativo na minha vida, na vida da minha família. Ou seja, o que você está falando a gente precisa viver da melhor forma possível, tendo sabedoria para usar essas coisas e, se puder, se livrando de tanta tecnologia, né, sair dessa geração dopamina, que é tanta informação, que as pessoas vivem de um lado para o outro, mas não focam mais em nada. Basicamente, você está dizendo é inevitável, que a gente tem tecnologia, mas a questão é sabedoria para lidar com tanta tecnologia. Às vezes Deus fala num suspiro, como ele fez com Elias. Deus não fala de maneira tão visível para todos e todo momento da sua vida.
E aí você fica se perguntando, eu não sei para quem eu estou falando, mas Deus está falando isso no meu espírito muito Amém. forte. Às vezes você está aí orando, e fala, Senhor, o Senhor não me responde. Senhor, o Senhor não me responde, o Senhor nunca me responde, eu preciso de resposta. E Deus está te dizendo, como que eu vou te responder se não existe silêncio dentro de você? O que é o silêncio? A primeira coisa que você faz quando você acorda, você mexe no celular. Você passa o dia todo pensando, será que alguém me escreveu? Será que alguém me escreveu no Instagram, no Facebook? E mesmo você que não é tão ligado nisso, como que está esse silêncio interno? Como é que Deus fala? E Deus fala através de inúmeras coisas, pessoal. Deus fala através de maneiras proféticas? Sim, mas eu posso te dizer, assim, com quase toda a certeza, Deus vai falar muito mais em situações que você não espera. Situações de silêncio, perfeito. situações onde você está andando na rua focado. Ontem mesmo eu venho de bicicleta, eu vou dar aula e venho de bicicleta voltando para casa. Eu vim voltando de bicicleta e eu passei por uma mulher caída no chão, toda assim estraçalhada. E na hora que eu vi aquilo, primeiro eu passei, aí eu voltei de novo. Na hora que eu fui, eu virei o rosto, tipo assim, fiquei com medo, né? E na hora que eu voltei, o Espírito Santo falou comigo, samaritano. Falou essa palavra para mim, samaritano. E aí Deus me trouxe a menção do bom samaritano. E eu fiquei orando por ela. Falei assim, o que o senhor quer que eu faça por ela, né? E eu fiquei ali, parei no semáforo com a bicicleta, fiquei do lado dela orando por ela. Fiquei um tempo ali orando. E o que eu quero dizer com isso? Nessas pequenas coisas, aleluia, Senhor. Nessas pequenas coisas, às vezes Deus está justamente querendo falar contigo nesses momentos. Momentos de imperfeição, momentos de silêncio, ok? Eu acredito que quando nós estudamos fim dos tempos, nós precisamos mudar a mentalidade de que preciso ter medo. Ai, como é que vai fazer? Será que eu vou entrar na arca? Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou ser arrebatado? Isso tudo é importante, porém, o mais importante é, será que o meu amor pelas pessoas e pelas coisas vão permanecer mesmo diante a tanta pressão que o inimigo tem feito ao meu redor? Esse é o cerne do estudo do fim dos tempos. Exato. E é por isso que Jesus, ali falando para os seus discípulos sobre o princípio das dores, ele fala que o amor de muitos esfriaria. Isso é um ponto muito importante. Ele está justamente dizendo assim, pessoal, vai acontecer muita coisa ruim. Vocês estão vivendo hoje no mundo e todo mundo quer que tudo melhore. O desejo de todos nós é que houvesse realmente um avivamento no Brasil e em todos os países e que a igreja dominasse e que a igreja fosse para cima mesmo. Isso pode acontecer, porém, a palavra de Deus está nos dizendo justamente o quê? As dores vão piorar. Sim. Porém, não é porque a dor vai piorar, não é porque as guerras vão acontecer, terremotos, epidemias, você vai estar lá dentro da tua casa, vendo no jornal, em nome de Jesus, que não seja aquele canal demoníaco, entendeu? Precisa nem falar o nome, o pessoal já sabe. Que não seja esse canal, mas se você está lá buscando informação e você ouve uma, duas, três, fala, meu Deus, não é possível, está piorando o negócio, e está tudo dominado. Porém, é nessa hora que Jesus está dizendo assim, mesmo diante a isso tudo, o amor de vocês não pode esfriar. Uau, é isso aí, Porque fiel e feliz é aquele que permanecer até o final. Esse será salvo. Essa é a sua preocupação. A preocupação é, eu estou andando pelo Espírito? Ou eu estou andando... Esses dias eu postei um tema lá no meu Instagram sobre o milênio. Amo esse tema, amo falar sobre o milênio. Se você não conhece ainda, vai lá para você conhecer no canal. Eu vou abrir seu canal aqui agora, para o pessoal poder colocar lá, Mas tá? só uma curiosidade para vocês. Tá. As pessoas que não acreditam da mesma forma que eu, e eu super respeito o pessoal, afinal de contas, todos nós estamos na mesma. Nós estamos estudando e buscando e pedindo ao Espírito Santo, Senhor, me revela se a tua palavra está dizendo isso mesmo. Porém, as pessoas vêm com comentários que eu sempre falo assim... Estou colocando o seu canal aí para todo mundo ver, tá? Coloca comentários com amor. Se você for refutar... tem cura aqui. Obrigada, meu amor. Isso. Se você for refutar, coloca o seu versículo bíblico.
Coloca lá, Mari, eu não acredito assim, eu acredito assim, ó, essa passagem, o que você acha? E aí a gente vai dialogar para quê? Em prol do reino. Porém, as pessoas se esqueceram que quando a gente vai defender posição na palavra, posição na escatologia, posição diante da cristandade, nós somos irmãos. Yes. Se você tem aí 3 irmãos, 4 irmãos, você lembra, cada um é diferente um do outro, nós somos diferentes. Um fala de um jeito, outro fala de outro, um é mais grosseiro, um fala mais dócil, um é calado, um fala demais. E nós precisamos aprender a se relacionar como corpo. Então, eu acho que a maior mensagem de princípio das dores que Jesus queria ali alertar para eles era a respeito deste amor. Este amor que precisaria permanecer até o tempo do fim. Então você está dizendo mais difícil. Você está dizendo que a estratégia do diabo é justamente dividir o povo de Deus. Ah, sim, meu amor. Você está dizendo que é por isso que eu gosto de fazer live com um homem inteligente desse. Não, eu não sei nada. Eu não sei nada. Uma hora um tema e ele vira e fala de novo, meu amor. A estratégia do diabo é dividir o povo de Deus. É isso. Entendeu? Tá. Não, eu não sei nada. Aqui eu diminuo e eu quero que as pessoas entendam o que Deus está entregando a você. É isso. Agora, aí, meu amor. Isso está dentro da apostasia, da manifestação da apostasia. Quer dizer, o crescimento da apostasia, na manifestação, né? Que a apostasia vem dentro do conjunto de ideias, de doutrinas. Mas olha só, te perguntar uma coisa que o pessoal comentou aqui, eu peguei, só não deu para colocar na tela. Tá, princípio das dores. Nós já vamos ir para as perguntas, tá? Colocar as perguntas de vocês na tela. O pessoal que fez superchat, eu já destaquei ali e coloco no final, beleza? E o Instagram, agora eu vou pegar as perguntas lá do Instagram, tá? Peraí. Em termos de dores de parto, em que momento a gente coloca o surgimento do anticristo nessa história aí, começo da tribulação? Ah, sim, aí você já vai para a grande tribulação, né? Então, dentro desse conceito que Jesus cunhou, pegando expressões dos profetas, Jesus cunhou como dores de parto, princípio das dores, para que os seus discípulos entendessem o que já tinha sido dito. Estou só resgatando o que você falou. Os discípulos já tinham escutado, Jesus reafirmou para eles e estabeleceu quais seriam os sinais que ficariam caracterizados desses princípios das dores, que iriam aumentar as intensidades dessas contrações, né? Para, então, a criança nascer. A manifestação do anticristo surge em que momento dessa história aí? Boa pergunta, meu amor. Então, vamos lá. Quando a gente fala de anticristo, nós vamos lá para o Apocalipse 13, anticristo e falso profeta. Quando nós falamos a nomenclatura anticristo, o próprio evangelista João disse que durante toda a história existiram anticristos. Anticristo é todo aquele que vai contra o que Jesus prega. Então, ele é anti-Jesus, ele é anti o Filho de Deus. Quando nós falamos do anticristo com D, eu não daria D maiúsculo, porque ele já é um derrotado, mas quando nós falamos do anticristo do tempo do fim, nós estamos falando da besta que emerge da água. Quando nós falamos desta besta que emerge da água, nós estamos justamente falando sobre um sistema. Perceba como, quando você lê o Apocalipse 13, não existe a palavra anticristo. Veja bem, existe a palavra besta, uma criatura estranha, que o profeta João, lá na ilha de Pátimos, estava tendo esta visão. Porém, ele não conseguia descrever exatamente como era essa besta. Então, ele descreve as cabeças, os chifres, tudo aqueles detalhes. E aí ele fala sobre esse chifre pequeno. Este chifre pequeno que cresce derrubando outros 3 chifres. Aí a gente já vai lá para o profeta Daniel, né? Falando sobre este chifre pequeno. Então, quando nós vemos sobre o chifre pequeno, nós vemos outras menções na Bíblia sobre o que é este chifre pequeno. E além dele estar saindo desta besta, este chifre pequeno é chamado de o iníquo, o filho da perdição. Aquele que tem olhos que tudo vê e boca que fala blasfêmias. Aquele que teve uma ferida, foi curado e depois apareceu novamente. Todos esses termos estão apontando para o anticristo. O anticristo nada mais é do que uma figura humana, tá? Tenho minhas dúvidas se não será transhumana, não terá dentro deste humano aí já muito transhumanismo e tecnologia dentro de um humano. Mas é claro que vai controlar a tecnologia. Sim, mas dizendo assim, uma figura, né, uma pessoa. Né? Não significa que essa pessoa já não estará corrompida pela tecnologia e por outras coisas aí, tá?
onde o espírito do diabo, o espírito de Satanás estará completamente encarnado nele como o anticristo, como o líder do tempo do fim. Qual é o tempo que este anticristo tem poder sobre a humanidade? O tempo são 3 anos e meio, ok? Quais são esses 3 anos e meio? Esses 3 anos e meio, eles estão dentro de uma semana que nós chamamos de última semana de Daniel. Ok. A semana de Daniel, ela é descrita lá no profeta Daniel. Quando você vai ler, você pode ler lá depois com calma, tá? Você pode pegar ali Daniel 9, Daniel 11, Daniel 8, você vai ver sobre esta última semana de Daniel. Essa última semana de Daniel é composta de 2 etapas. A primeira etapa, que são os 3 anos e meio primários, e a segunda etapa, que são os 3 anos e meio finais, que antecedem a volta de Jesus. Que é a grande tribulação. Pronto. Esses 3 anos e meio iniciais, nós não chamamos de grande tribulação. Ok. Justamente por vários motivos, e dentre eles, porque o próprio Jesus começa falando, lá em Mateus 24, assim, ó. Eu vou te dar o versículo, você que gosta de estudar depois, anota e lê. Versículo 15. Mateus 24, 15, anotem aí. Diz assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que ele está descrevendo aqui? Quando começa a grande tribulação. Ok? O que é essa profanação horrível lá do profeta Daniel? Eu vou abrir para vocês rapidinho aqui, ó. Daniel 9, 27. Diz assim, olha que interessante. É exatamente a passagem bíblica que Jesus está mandando você ler. Você está falando assim, ó, vai lá para Daniel e lê isso aqui. Porque é nessa hora que o anticristo chega. Ok. Ó, esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Mas, na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação. O fim, que já está decretado, para alcançar e exterminar o assolador. Então, o que Jesus está dizendo aqui e o que o profeta Daniel está dizendo? Que haverá um homem liderado ali pelo espírito do diabo, que fará um pacto de paz, né? Nós chamamos de, aí nós já temos aí diversos pactos, mas nós chamamos esses pactos principalmente entre árabes e judeus, né? Sim, esse pacto entre essas nações que brigam desde de Esaú e Jacó, desde sempre. Sim. Entendeu? Que Isaac e Ismael, Ismael, que nós chamamos de Edom, né? O nome de Esaú passa a ser Edom na palavra de Deus, justamente porque Deus ele vem como justiceiro sobre Edom, ok? Mas aí é outro assunto, eu até tenho um vídeo que eu lancei exatamente sobre isso, para você que quiser entender essa questão de Edom. Voltando, então o anticristo, ele quando vem, ele faz primeiramente um tempo de paz. Lembra das contrações? Olha que interessante. Lembra dos tempos de alívio que nós falamos lá no começo? Então, contração, alívio, contração. Então, quando nós falamos de princípio das dores, depois a continuação das dores, veja que interessante, quando nós entramos na grande tribulação, o abominável da desolação está justamente apontando para este homem lá em Daniel 9, 27, ok? Daniel 9, 27 está se cumprindo também lá nos anos 70 e se cumprirá novamente no tempo do fim. Então, aí nós temos de novo uma profecia de duplo cumprimento. Okay? Lá, Antíoco Epifânio colocou um porco. Perfeito você citar isso. Porco no templo, no lugar do sacrifício, meio que de maneira abominável mesmo, para meio que assim tirar um sarro dos cristãos dos judeus ali da época, né? Que levavam os seus animais para o sacrifício dentro do templo. Ok? Então, aqui o profeta Daniel está apontando para Antíoco Epifânio, primeiramente. Então, os preteristas aí, neste ponto, estão acertando. Porém, eu não acredito assim, e respeito, tá, gente? Pelo amor de Deus, respeito todas as visões, mas estou aqui passando a minha visão. Na minha visão,
Essa profecia bíblica está apontando também para o O anticristo. anticristo. Eu Ok? também concordo com você. E isso está comprovado como? O próprio Jesus está falando sobre a grande tribulação, apontando para Daniel 9:27. Então não haveria de ser só o Antíoco Epifânio. Estamos falando também de uma liderança no tempo do fim. Que é o homem da iniquidade. Pronto, ele terá meia semana de paz. Ok? 3 anos e meio. E para que serve essa semana de paz, Rafael? Aí ele vai estabelecer os acordos, aí ele vai convencer o mundo sobre a marca da besta, sobre Isso. É o tempo de quê? De sedução. sedução. Ponto, é isso aí. Estava buscando a palavra. É o tempo do engano. Se possível, enganaria teus próprios escolhidos. Exatamente. Ah, a marca da besta já vai estar ainda aí? Não, ainda não. Porém, Peraí. Tá, vai lá. Porém, ela já vai estar em palco. Aliás, eu não arrisco, eu arrisco em dizer que a marca da besta ela já está fluindo no mundo, eu também. porém ela ainda está descentralizada. Essa é a palavra. Essa é a palavra boa, Tá? tá descentralizada. Ela está assim, ó. Tá? O que vai acontecer com a marca da besta vai centralizar. nessa hora dos 3 anos e meio iniciais da última semana de Daniel? Ela vai fazer assim. Isso aí, o dinheiro vai ser completamente digital, isso aí, a tecnologia vai estar no corpo do homem. Olha, deixa eu procurar um negócio aqui da Forbes. Rapidinho, enquanto você procura. Vai lá. Então, neste tempo que o anticristo vai estar unindo as características para inserir a marca da besta, é um tempo de paz. Por quê? Porque ele não pode mostrar as caras ali. E aí, no meio da semana, o abominável da desolação, que é para os judeus, e aqui é bem importante, amor, os judeus acreditam no terceiro templo. Sim, claro, eles veem como indispensável que o seu Mashiach viabilize o seu tempo. Porém, quando nós falamos de abominável da desolação aqui, na minha opinião, ok? Os judeus acreditam aqui que esse anticristo se assentará, e lá em Apocalipse 13 fala, ele se assentará no templo e pedirá para ele esta adoração. Sim. Porém, pessoal, quando nós falamos de templo, pós a vinda de Jesus Cristo, nós somos o templo. Isso é muito importante você lembrar, ressaltar e trazer a menção de que para Jesus, para Deus, após Jesus, o templo físico já não tem a mesma importância que tinha antes de Jesus. Lá na época dos discípulos, quando eles estão falando com Jesus a respeito do templo, eles estão olhando para o templo, acreditando que, como o templo naquela época carregava a presença de Deus, a Arca da Aliança estava dentro daquele templo, para eles aquele templo simbolizava justamente o quê? A presença de Deus. Agora, após Jesus, nós carregamos esta presença. Então, quando nós falamos de abominável da desolação, veja bem, claro que sim, pode existir um terceiro templo? Pode, mas na minha opinião, o abominável da desolação, ele está sendo instalado dentro do templo das pessoas. O objetivo central é corromper a criação de Deus, então, o ali... Oi? O ser humano, corromper a criação de Deus. Então, ali, quando nós falamos de abominável da desolação, é muito importante nós entendermos aí, você pode olhar para esses dois pontos. Primeiro, o anticristo vai se assentar no terceiro templo e vai dizer que ele é o Deus, e aí muitos judeus ali vão, acordarem, né? Porém, e eu acredito mais nessa segunda opção, tá? Sem excluir olhar para se vai acontecer a primeira, porque eu não vejo este terceiro templo acontecendo realmente, tá? Mas eu posso estar errada. Eu olho mais para o anticristo se assentando em cada coração e cada pessoa tomando lugar naquele coração. Como que o anticristo faz isso? E aí eu vou deixar você responder. Como é possível, se nós carregamos a presença de Deus, como vai ser possível, ao invés da presença de Deus, as pessoas carregarem a presença do anticristo, a presença do espírito maligno? Eu já acredito que eu acredito que uma coisa não exclui a outra. Peraí, eu acredito que vai ter o tempo. Peraí, só para o pessoal não ficar confuso. Tá. Através da marca da besta. Ok. Então, aqui que nós falamos, ele se assentará no templo e pedirá adoração para ele, nós também estamos apontando para, a partir do momento que ele marca as pessoas com a marca da besta, essas pessoas não têm mais o Espírito Santo. Elas não têm mais a chance de receber o Espírito Santo. Elas não têm mais a chance de ter isso novamente. Ok. Entendeu?
Então, aqui, moço, deixa eu só terminar a explicação. Não, é claro. Eu vou colocar para você uma pergunta que tá em linha com isso, aí vocês não, mas vai até ajudar. Eu não respondi você ainda. Tá. Do anticristo. Okay. Então, neste momento, que eu acredito que é a metade da última semana, só para não ficar confuso esse nozinho da grande tribulação. Vai. Tá, entendi. Aqui, ó, você estava falando sobre o contexto ali da questão da tecnologia e do corpo e tal, falando, a marca da besta já está aí, você falou, ela não está centralizada, mas ela já está aí. Eu falei, opa, concordo, o palco está pronto. Sim. A Forbes publicou, no dia 1º de agosto, esse videozinho aqui. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Ó, tá no Instagram da Forbes, olha. O que é isso? Adesivos, adesivos de ultrassom podem permitir ver dentro do corpo pelo celular. Tá vendo aí? Esse é o Instagram da Forbes. Forbes Tech. Adesivos de ultrassom podem ser colocados na pele e, através de um celular, eles conseguem ver o que tem dentro do corpo. Opa, isso aqui não é aquela tecnologia do tio Bill, sobrinho neto do capeta, junto com o MIT, lá do adesivo, das picadinhas, do adesivo com luciferina e luciferase. Então, através do celular, eles conseguem ver o que está no corpo. Olha como o tio Bill patenteou lá em 2020, e agora, em 2022, a Forbes está divulgando isso como maravilhoso. Sim. E esses adesivos estão crescendo. Não é uma coisa só. Então, gente, quando você pergunta adesivos, assim... Né, então, chip no cérebro exato. Ó, o Elon Musk falou agora que vai começar. Sim. Em novembro, ele vai apresentar o avanço da Neuralink com o chip no cérebro da pessoa. Mas não é só chip. Por quê? Tecnologia por tecnologia não pode trazer um benefício ou trazer um problema de saúde. Ok, é um risco, pró e contra. Mas tem uma pergunta aqui falando sobre a marca da besta. A marca da besta sem um fator, ou seja, a tecnologia sem um fator religioso, ela não é a marca da besta. Não. Obviamente. Porque para a pessoa, você falou, olha, vai ser condenado direto para o Lago de Fogo. Não tem o Espírito Santo. A pessoa recebeu a marca da besta, não tem perdão. Então, para ela ir direto para o Lago de Fogo, significa que ela negou a Cristo. Sim. Então, não é só uma tecnologia, não é só um chip na mão. Tem um fator religioso. Sim. Ainda não temos esse fator religioso. Sim. O que acontece? É aquilo que a gente falou antes do monte, né? E vai ligar a mesma coisa. A tecnologia, ela traz essa autossuficiência. Ela, por si só, né, na sua profundidade aí, nesses chips, nesses ultrassom, nessas facilidades, ela vai trazendo para o homem essa coisa do super-homem, né? Os superpoderes. Hoje existem pesquisas que mostram que as crianças querem ser crianças com superpoderes, né? Elas têm essa vontade de serem super-heróis, né? Superpoderes, terem coisas, as brincadeiras. Sim. Até são assim, não, eu sou a mulher elástica, eu sou não sei o quê. Isso, o que aponta isso? Aponta justamente para essa tecnologia entrando no homem, trazendo essa sensação de eu sou poderoso. Eterno sem Deus, imortal sem Deus, eu não preciso de Deus. Eu sou poderoso. Olha aqui uma fala, olha, só responde isso aqui que eu vou falar do Jared Kushner. Se os que não aceitarem... Se os que não aceitarem a marca forem pegos, podem ser marcados à força, sem consentimento? Deus perdoa? Olha só, a força, o que acontece? Vai morrer. É isso aí. Se você negar a marca da besta e tiver num meio que você não consiga fugir, você vai ser morto. Esse aí. Aí, não sei se respondeu a pergunta, né? Se você aceitar mesmo não querendo, você aceitou. Pronto. O que acontece? A gente precisa entender o quê? A marca da besta não vai ser uma fila. As pessoas se imaginam... porque só no desenho da Netflix que é uma fila, né? A pessoa entra, marca inteligente, para sua vida ser melhor, naquele desenho da Netflix que eu mostrei aqui, todo mundo, opa, agora eu sou melhor, recebi uma marca inteligente, só na Netflix. Sim. Tem outros, né? Tem outros desenhos que... Já mostram isso, esse desenho aí, esqueci o nome dele, ele foi tirado do ar esse capítulo, mas tem o desenho ainda. As pessoas imaginam essa marca da besta, olhando assim para uma fila, né? Vai lá, todo mundo ali, vamos todo mundo receber agora um negocinho. Aí a pessoa tá ali e fica assim, mas o que é isso? Tá bom. Gente, o que vocês precisam entender é o seguinte, tudo isso é uma coisa assim, ó. Imagina um ciclo assim de um vento que vai empurrando as pessoas desse jeito. Isso aí. Hipnotizando as pessoas. Reprogramando a mente, Reprogramando.
fazendo com que as pessoas acreditem naquilo que elas não acreditavam. Manipulando o fazendo pensamento. com que as pessoas continuem comendo e dando-se em casamento. Ou seja, elas vão vivendo a sua vida dentro daquela maldade crescendo. E à medida que elas vão vivendo dentro dessa maldade crescendo, elas têm que participar de coisas. Elas têm que aceitar coisas que o sistema está mostrando. Uma das coisas que nós vamos precisar aceitar, nós não, né? Que o mundo vai precisando aceitar e que já está escancarado, é essas ideologias aí que a gente não pode nem falar aqui os nomes. Eu não sei o que eu posso falar aqui na live, mas essas letras. Usa codinome, não fala nada. Entendeu? Aquelas letras, tem várias letras, sabe? Essas ideologias malucas que a gente o arco-íris, pessoal que a gente tem que olhar por aí e aceitar tudo isso. Isso aí também vai fazer parte de marca da besta. Por quê? Porque a gente tem que aceitar isso tudo. Então, assim, a marca da besta ela é um contexto total de você ir aceitando. E à medida que eu vou aceitando, vai chegar a hora que você vai ter que negar Jesus. Olha isso aqui, amor. Pessoal sabe que eu gosto sempre de colocar as fontes, né? Mostrei a Forbes. Dá uma olhada nessa matéria de 2018 do Fórum Econômico Mundial. Um artigo do Fórum Econômico Mundial sobre a manipulação do pensamento. Ou seja, sempre foi o desejo da elite ter o controle do comportamento da humanidade. Sim. Controle das massas, né? Não é só a redução populacional, mas é o controle das massas, controlar as pessoas. E olha essa matéria de 2018, e graças ao Wayback Machine, esse portal ele resgata tudo que foi deletado da internet. Eles resgataram isso aqui, ó. Legal. 7 de novembro de 2018. Controle da mente usando ondas sonoras. Perguntamos a um cientista como funciona. E está aqui. Sim. O artigo do fórum, do pessoal dos socialistas de Davos, aí, ó, pessoal dos Bilderbergs, como eles controlam a mente. E eles fazem isso com seus experimentos sociais de reprogramação cognitiva. Quando eu falo assim, nós estamos em guerra cognitiva, galera, pô, viaja não. Mas é guerra cognitiva. E aí a gente não pode esquecer das músicas, né? Mas é claro. Nós estamos vivendo hoje uma batalha de músicas, aqui no Brasil também. São essas músicas que as próprias crianças cantam sem parar. As dancinhas, o trash music. As dancinhas demoníacas, que eu chamo, né? Que estão por aí em todas as redes sociais. Essas musiquinhas, elas vão mudando justamente o cérebro. Você sabe que quando você aprende a tocar um instrumento quando é pequeno, você cria no seu cérebro um fortalecimento na ponte entre o cerebelo e o seu cérebro. Então, você auxilia ali que algumas informações passem mais rápido, você fica mais inteligente, digamos que assim. Mas isso assim, aprendendo instrumentos, né? Piano, tocando músicas clássicas, músicas de qualidade, né? Agora, imagina o inverso. É isso aí, botar a criança para rebolar na boquinha da garrafa, é isso aí. Vamos perverter uma geração, mas é claro, pô, cria essa gente... E cria os programas de televisão, Sim. Bota essa gente para rebolar, bota o shortinho curtinho, mostrando a polpa do bumbum de uma criança. Sim, absurdo. E aí você torna isso permissivo, você torna isso natural, pô. Você está legitimando os pedos, você está legitimando tudo isso. Sim. E essa geração se afasta de Deus, aí pergunta, por que meu filho não serve a Deus? Por que eu não creio nisso? Porque durante toda a infância você foi reprogramado para isso, pô. Geração Anitta, claro, né? Essa geração Anitta é só o sangue de Jesus para livrá-los. Porque esse é o intuito das trevas. Bom, olha só. E, amor, até dentro das igrejas, né? O perigo das músicas dentro das igrejas, né? Eu vejo assim, a música em si, os efeitos sonoros, eles movimentam a alma, né? É claro que nós cremos no poder do louvor, no poder espiritual de preparar o coração. Porém, dependendo da música, ela traz outras conotações na alma. Então, existem coisas que eu acho que a igreja já deveria colocar assim, barrar e não deixar entrar. Porém, tem muitas igrejas por aí que têm deixado entrar tipos de músicas assim, que é o que? Uma balada, ou é um forró, ou é um funk? Eu acho que é uma estratégia. Vou te falar, perfeito que você falou. Até ponto é estratégia. Passando de um ponto já é desestratégia. Então, é isso aí. Você é jovem, eu sou jovem, a gente gosta, já fomos pastores auxiliares de igreja, a gente sabe que nossa pegada é vamos chamar os jovens para a igreja. E existem estratégias, mas nós estamos vendo, sem nenhum saudosismo, sem ser naftalina, sem ser velho chato, mas nós estamos vendo que é uma estratégia de romper o limite entre o santo e o profano. Misture o certo com o errado, o amargo com o doce, que Isaías diz, ai daquele que fiz falar o que é amargo é doce, o que é mal é bem. Então, nós estamos vendo como uma estratégia das trevas confundir o que é família e o que não é família. O que é pecado e o que não é pecado.
o que é moralmente aceitável e o que é imoral não dá para ser aceitado. Totalmente. Estão vendo isso, inclusive na Alemanha, o pessoal que me acompanha, eu compartilhei, na Alemanha, a tal toda forma de amor, é sexo com animal. Eles estão agora colocando isso na mídia. Então, veja, é justamente romper essa fronteira. Deixa eu esticar aqui, amor, aproveitar a sua presença mais um pouco nessa live. Eu quero retomar aqui, agradecer todo mundo que está fazendo ótimos comentários. Temos quase 5.000 pessoas online, contando no YouTube e Facebook. Vou pedir a vocês para deixarem mais um joinha aí com um compartilhamento. Eu nem pedi isso ainda. E além de você se inscrever no canal da minha esposa, eu vou colocar o link aqui no final, tá? Assim que acabar a live, eu coloco o link para vocês. Essa live fica salva aqui no YouTube também e no Facebook. Lembra vocês o seguinte, todo mundo que deixou um bom comentário, agora eu vou começar a responder diretamente os comentários. Vou focar lá no Instagram e também no superchat de vocês aqui, tá? Vamos lá. Olha só, começando aqui... Cadê? Olha. Teve uns que eu já coloquei, né? Da Diana Santos. Você acredita que no final do tempo, quanto antes de Cristo tiver manifestado as pessoas que não são evangélicas vão servir a Deus? Vamos tentar traduzir, que escreveu rápido, né? Você acredita que no final dos tempos, antes de quando Cristo se manifestar, as pessoas que não são evangélicas vão servir a Deus? Não. Não, sem arrependimento, não. Como que serviriam a Deus se não sem o trabalho do Espírito Santo, sem arrependimento, aceitaram. sem aceitar a Cristo? Não tem como. Diana, escreva novamente essa pergunta, não necessariamente precisa ser superchat, tá bom? Mas escreva novamente para a gente tentar entender mais um pouquinho o que você quis perguntar, tá? Aqui a Fernanda nós já respondemos sobre fugir aos montes. O que é galardão? Também já respondemos aqui, né? Mas o galardão é legal. O galardão... Então eu coloco na tela, vai. Vamos lá, gente. Eu vou falar bem rapidinho o galardão. É importante nós ressaltarmos que quando a palavra está falando de galardão, especificamente ali no Apocalipse, eu não vou ler agora, né, para a gente não levar muito tempo, mas você pode buscar depois aí nas Escrituras, no Apocalipse, falando sobre aquele que vencer até o final receberá galardão. Uhum. Quando nós falamos de galardão, nós estamos falando ali logo após a volta de Jesus, quando Jesus volta nos ares para buscar a sua igreja, e ali a gente tem a menção lá no profeta Daniel sobre os 1.290 dias e os 1.335 dias, que no total aí vai para 45 dias, até que se inicie o reino milenar verdadeiramente. É claro que depois que Jesus vem, a gente já começa a contar como um milênio, né? Depois que ele já está aqui na Terra, porque ele já é rei, né? Então, o milênio nada mais é do que quando Jesus entra em cena para ele reinar literalmente, né? E aí, quando nós falamos de galardão, nós falamos das coisas que acontecerão quando ele volta. Então, a primeira coisa que acontece quando Jesus volta é o Armagedon, tá? O Armagedon ali, ele está meio que junto com, também ali na região de Magog, tá? Então, quando a gente fala de Gog e Magog, aponta, sim, lá para depois do milênio, né? Que é essa rebelião que acontece ali no final. Porém, quando nós falamos de Armagedon, é interessante que algumas pessoas perguntam, mas o Gog e Magog é depois, é antes? É porque durante o Armagedon também essa batalha também acontece ali pelas terras de Magog. Fases, sim. Ela vem ali pelas terras de Magog até chegar no Vale do Meguido. E depois dessa batalha, o que acontece? É a entrega de galardão. A entrega de galardão, o que ela é, meu Deus? O que é essa entrega de galardão? A entrega de galardão, ela vai estar relacionada aos santos, vai estar relacionada à primeira ressurreição, quando os santos vão para os ares com Cristo Jesus. E nessa primeira ressurreição, e esses que são arrebatados, esse povo recebe galardão. Para quê? Galardão está relacionado aí às hierarquias que cada um de nós teremos durante o reino milenar de Jesus aqui na Terra. Ah, Mariana, mas o galardão não está falando de agora? Não. O galardão não está falando de nada relacionado a um prêmio que você vai ganhar em vida. Ok? O galardão está falando sobre tudo aquilo que você faz em vida, mesmo você recebendo a salvação. Vamos supor que tenho 10 pessoas que recebem salvação. Dessas 10 pessoas, quando Jesus voltar para fazer galardão, para dar galardão, dessas 10, uma delas cumpriu tudo aquilo que Deus mandava ela fazer, cumpriu o chamado. Ah, mas o chamado, eu não sei qual que é o meu chamado, mas você
ajudava as viúvas, ajudava os órfãos, Uhum. ajudava quem tinha fome, pregou o Uhum. evangelho do reino, onde você estava, fez o bem, quando você estava lá no escurinho, sozinha, não ficava fazendo só coisa errada, entendeu? Essa pessoa, né? Porque no escurinho e sozinho lá no esconderijo, a pessoa pensa, ninguém está me vendo, né? Não, mas Deus está vendo. Então, lá naquele momento, ele vai pegar essas pessoas, as salvas, tá? Galardão é só para os salvos. Legal. O galardão não okay? tem a ver com salvação, Não, mas é para os salvos. Você que está ali na hora do momento de receber o galardão, ok? Antes do milênio, você já foi salvo. Oba, porém, dentre esses que ressuscitarão, e ali vão estar todos, gente, vão estar os 12 apóstolos, vão estar, Sim. vai estar os profetas, vão estar todos, ok? Sim. Imagina os galardões desses homens. Sim, os mártires. Imagina o galardão de Ruth, entendeu? Okay. Imagina o galardão de Noemi. Então, assim, pessoas que se deixaram ser instrumento de Deus em meio às circunstâncias, receberão os galardões. E aí são as hierarquias do quê? Como reis e sacerdotes, dentro do milênio. Pessoas que mandarão mais ou menos, ok? Ok, a gente pode separar um tempo aqui para fazer uma live sobre o galardão, as bodas, esses temas, né, que a gente acaba não tocando tanto, mas o galardão é muito importante. Foi ótimo você ter comentado agora. Por que o galardão é importante? Porque a gente às vezes fica... Fala rápido, 1 minuto, não vai dar tempo. Por que vai acabar? Tem um monte de pergunta aqui no Instagram, o pessoal vai me trucidar. Só falar isso, as pessoas esquecem que nós vivemos nesta vida aqui na Terra e não me entenda mal, a gente tem que viver com intensidade, com amor, com graça, porém a nossa esperança ela está neste reino messiânico, no reino de Jesus. Quando Jesus vier, não haverá mais dor, não haverá tristeza, não haverá doença, entendeu? Assim, nós vamos encontrar pessoas queridas que estiveram conosco e também estarão conosco com corpos glorificados, amém, aleluia. Pessoas que já faleceram, nós vamos reencontrar essas pessoas, aquelas que forem salvas. Haverá esse reencontro. E aí nós receberemos posições de hierarquia para julgar, para reinar, para governar junto com Jesus. Perfeito, perfeito. Eu vi o comercial da Copa Sim Luan e já tem vídeo aqui do final do ano passado, Nossa. Falando das cabras, etc. Tá bom? Daquele menino no topo lá do edifício, onde surge no meio da areia, tá? No meio do mar. Tem aqui no final do ano passado, tem tanto no Facebook quanto no YouTube. Não dá para ser mais escancarado. Não dá para ser mais escancarado. Nós estamos nesse tempo que eles não escondem mais nada. Vamos lá, então. Deixa eu colocar... Eu tenho alguma coisa aqui. Tá, rápido, meu amor. 1 minutinho. O anticristo já está entre nós? A pessoa específica descrita na Bíblia já está em 1 minuto. Já está entre nós? Gente, essa pergunta ela é recidiva. Todo mundo quer saber tempo, quer saber se já é, se já não é, quanto tempo falta, quer dizer, ninguém no mundo tem essa resposta, tá? Só para deixar isso claro, para se vier alguém falando essa resposta, sim, na lata... Desconfia, ninguém tem essa resposta, né? Porém, diante das circunstâncias, diante dos sinais, a gente consegue entender mais ou menos qual a idade que ele teria para poder estar liderando, e eu acredito que a persona em si possa já existir, tá? Mas isso é uma crença, não existe nenhum embasamento bíblico para isso. Tá? Ok, vamos então para a pergunta que está em linha, tá? Pergunta do Carlos Eduardo lá no Instagram, na caixinha de perguntas do Instagram. Tá aqui, ó, perguntinha do Carlos Eduardo. Opa, ali. Dá para ler? Há alguma chance de o anticristo vir da Europa? Se sim, poderia ele liderar a União Europeia? Vai, 1 minutinho. Bom, na minha opinião também, eu já acredito que o anticristo não venha da Europa. Tá? Acredito que ele tenha origens árabes, tá? Acredito que ele venha lá do povo do turbante. Do povo do turbante, porém, ele pode estar morando na Europa. Ok. Seguindo então mais uma pergunta aqui, da Artes em Fio. Rafael, acho que o próximo governo é o do anticristo. O que você acha? Governo mundial? Tá falando do governo mundial. Então, a gente ainda não tem um governo mundial centralizado, né? A gente precisa olhar para o anticristo e pensar em instituições, ONU, aí sim, União Europeia. A gente precisa tentar encontrar em qual instituição, em quais 10 chifres que ele estaria ali envolvido, né, para poder diagnosticar isso daí.
Então, qual que era a pergunta? Eu falei, respondi não. Cadê? Você acha que o próximo governo é o governo do anticristo? Isso. Então, acredito que a gente não poderia falar o próximo governo, mas a gente pode falar que ele está na proximidade de fazer parte de uma organização que governa o mundo, que já governa tudo por aqui, como a ONU, por exemplo. Tá, vamos lá. Estou separando aqui, mas o pessoal perguntando sobre 144, a gente já falou que vai fazer uma live específica sobre isso, tá? Fala mais 42 perguntas. É muita coisa! Eu vou tentar aqui separar aqui o máximo, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos pegar mais uma aqui e eu vou em aleatório para ver se vai. Vai vendo aqui, meu amor, vou colocar os comentários para vocês. Vocês são tribulacionistas? Essa a gente é pós, né? Essa a gente é pós-tribulacionista. Sim. Tribulacionistas? Nesse caso aí, eu acho que a pessoa quis perguntar se nós somos pós-tribulacionistas, né? Acho que é isso. Ou pré, ou mid, né? Hoje em dia já existe mid. Eu sou pós, e você? Existe também pré-ira, existe, sei lá, inúmeras nomenclaturas. Nós acreditamos que após o soar da 7ª trombeta, lá descrito em Apocalipse, Jesus virá como ladrão e todo olho verá. E este tempo é após a grande tribulação. Perfeito, vamos lá. Resposta aqui para Thaís Sartor. Qual a diferença entre falso profeta e anticristo? Pergunta da Thaís Sartor. Então, eles vão se ajudar, né? Eles estão ali meio que trabalhando mutuamente. Digamos que um vai estar mais na parte religiosa, dando respaldo a esta parte da governância, no quesito mais político, econômico, tecnológico, governamental do mundo, né? E o falso profeta, ele já vem mais nessa parte de respaldo religioso, trazendo trazendo apoio para o outro. Quase que eles são a mesma persona. Tá, perfeito. É a pergunta que vai de encontro aqui com a Maria Quino, ou Quinos. Diz assim, nós vamos passar pela grande tribulação ou vamos ser poupados? Isso, acabamos de responder. Acabamos de responder também, sim, né? A igreja estará aqui durante a grande tribulação, na minha opinião, tá? Diversas passagens bíblicas confirmam isso, e nós seremos alguns poupados que vão para o deserto receberem de Deus uma provisão de 1260 dias, outros serão mártires, testemunhas de Cristo, ok? Quais, Mariana? Isso aí é Deus que vai tratar com cada um, é o chamado de cada um, é o que cada um consegue suportar e é o que cada um se predispõe. Porém, aquele que for mártir receberá um galardão maior. Então, as escrituras dizem que aqueles que passaram pela grande tribulação e foram degolados, esses receberão galardão, eles receberão uma recompensa por este tempo de ter passado na grande tribulação, por não ter negado a Jesus. Então, o sofrimento, ele é momentâneo, ok? Porém, a glória, ela vai para a eternidade. Então, nós com corpos glorificados após a grande tribulação, não teremos mais dor, não teremos nunca mais o pecado em nós, com corpos glorificados, e essa será a nossa recompensa, e aí vai depender de como você vai passar esse tempo da tribulação também. Perfeito, perfeito. Pessoal, é o seguinte, olha, são muitas perguntas, só para vocês tomarem conhecimento aqui, desculpa colocar ali na frente da Mari, só para eu manusear, são muitas. Eu não vou conseguir responder todas aqui, porque já temos 1h30 de live. Então, depois, se a live ficar muito grande, depois é complicado para vocês cortarem, assistirem tudo. E a gente volta, então, na semana que vem. Vamos tentar estabelecer que para sexta-feira a Mari está aqui com a gente, batendo esse papo, tá? As perguntas que estão aqui no Instagram ou estão no Superchat, que forem direcionadas especificamente para a Mari, eu vou deixá-la responder, inclusive as que estão na caixinha de perguntas do Stories do Instagram, eu vou colocar para elas. As que são direcionadas para mim, tem um cunho de geopolítica aqui, que eu sei que é específico, eu respondo, como teve a Ana
Ana Zanini perguntando sobre o acordo entre Líbano e Israel por causa do gás. O Hezbollah está revoltado com isso. Tem outras perguntas aqui falando sobre as ideologias, a doutrinação desse tempo. É específica para mim e eu vou responder também lá nos stories do Instagram. Tá bom? Qual o reforço que eu faço a vocês aqui antes da nossa oração e do convite que eu sempre faço no final das lives, tá? Um reforço a vocês. Compartilhem essa live. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e se inscreva também no canal da minha esposa, que está aqui, cedeu o tempo dela para estar compartilhando conhecimento, horas de estudo com a gente. O link vai ficar aqui embaixo, tá bom, pessoal? Aqui embaixo eu vou colocar na descrição, não coloquei ainda. Acabou a live, eu coloco o link do canal dela aqui embaixo para vocês se inscreverem. Estarem lá todos os dias às 8 horas da manhã, oração da manhã, e depois às 18 horas tem um vídeo de escatologia, de profecia, etc. Cantar, amor. Tá pedindo para cantar. Ei, a cantoria foi ontem. A cantoria foi ontem, hoje está encerrado. Ó, amor, o violão está desafinado, tem que desafinar, tem que afinar, e eu não sei nem onde está o afinador. Então, o ouvido do varão aqui não é tão bom assim. A gente pega o violão na semana que vem. Então, na sexta-feira que vem, vai ter cantoria, vai ter louvor para nós. Vai ser uma maravilha isso aqui, o fogo vai cair. Gente, muito obrigado. Eu vou pedir a vocês o seguinte, lá no Instagram, nós vamos falar mais um pouquinho respondendo as perguntas, né? Não imediatamente, demora um pouquinho, vamos almoçar agora, in the Jesus name. A vocês que estão nos assistindo, ouviram essas palavras, ouviram os ensinamentos aqui da minha esposa. Eu sei que sinais proféticos, acontecimentos no mundo, agenda mundial, né, rumor de guerra, é um patógeno novo, é uma crise, são muitos eventos que, se você não estiver com a concepção certa, com o pensamento correto, podem te desestabilizar, gerar ansiedade ou você ficar preocupado excessivamente. É porque a sua ótica ainda não está ajustada. Quando Jesus fala desses sinais é porque a redenção está próxima. Então, a Mari sempre fala sobre isso, eu sempre falo, nós devemos nos alegrar porque é o cumprimento das profecias bíblicas, promessa do Senhor. Mas se você está me assistindo, tem andado tão corrido, inseguro, com medo, muitas pessoas até com síndrome do pânico, com medo de tudo, com uma sensação de fim, eu quero orar por você agora, mas antes de orar, eu vou pedir a Mari para orar, mas antes de orar, você que está me assistindo, ainda não confessou Jesus com a sua boca, ainda não crê em seu coração que Ele é o Senhor da tua vida, independente das experiências religiosas que os seus pais passaram para você, você precisa tomar essa decisão. Jesus disse assim, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos anjos, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos anjos. Então você tem a chance de confessar com a boca e crer no coração, porque com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Então você precisa agora entregar a sua vida a Jesus. Está nos assistindo, passou aqui nessa live, caiu de paraquedas nessa live, não foi à toa. O Senhor está te chamando agora para a salvação, Ele tem um projeto, um propósito para a sua vida. Amém. Se você puder, enquanto a minha esposa estiver orando, você fala aí, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, me arrependo dos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, confesse a Jesus, entregue a sua vida nas mãos dele. Amém? Todos vocês que estão aqui, vamos orar em um minutinho, peço a minha esposa para orar. Me despeço de vocês agora, mas mais tarde tem vídeo aqui no canal e amanhã também. Por favor, meu amor, ore. Antes de eu orar, eu quero só trazer uma última... Posso falar rapidinho? Pode. Última menção? Quando nós lemos sobre as 10 virgens, não sei se vocês lembram da história, mas elas estavam dormindo e elas ouviram uma voz à meia-noite que dizia assim, o noivo vem aí. Porém, quando elas acordaram, 5 estavam com as suas candeias, os seus candeeiros, lamparinas para ir iluminando o caminho. 5 estavam com azeite e ainda tinham uma sobra de azeite. As outras 5 estavam só com um pouquinho de azeite. Ali está falando sobre a igreja, ok? Então, o meu alerta aqui é, todas estavam dormindo, porém, 5 delas estavam dormindo para descansar. Uau! E 5 delas estavam dormindo porque estavam apostatando da sua fé. Eu queria te perguntar qual dessas 5 você se enquadra hoje. Você faz parte daquele povo de Deus que busca, que segue recebendo óleo todos os dias, buscando na palavra, orando, sendo bênção no seu trabalho, na sua família, na sua casa, no seu casamento. E aí, quando você dorme, você não está adormecido no seu espírito, você está descansando. E o crente descansa. Nós descansamos em Cristo. Porém,
Você é este ou você é aquela pessoa que não tem buscado, que está em pecado, que está adulterando, que está traindo a sua casa, a sua família, que tem deixado o sacerdócio de lado, que não tem liderado como deve liderar, que não tem sido uma mulher como deve ser, que não tem cuidado dos seus. E aí você está apostatando da sua fé, se afastando de Jesus, se afastando da palavra. E você está dormindo, porém, você não está descansando. Você está em uma apatia espiritual. Uhum. Então, eu quero que você hoje, aí na tua casa, depois que nós desligarmos, que você continue se perguntando: Amém. Qual dessas noivas você se parece mais? Com a noiva que está apenas descansando ou com a noiva que está afastada Meu Deus. espiritualmente da presença de Deus? Amém? Então, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te entregamos agora esta live, Amém, entregamos Senhor. todos esses assuntos, Pai, que foram falados aqui. Pedimos primeiramente, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, agora em sabedoria, para todos aqueles que escutaram pela primeira vez ou pela segunda, para que todos Amém. possam se aprofundar mais nesses temas. Para que todos possam se incomodar para estudar sobre isso em suas casas, em seus lares, e se aprofundar nas Escrituras, mas sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Aquele que sonda os nossos corações aqui, mas aquele que vai em cada lar agora. Em nome de Jesus. Levando o teu sopro sobre estas vidas, levando o sopro sobre vidas que estão desviadas dos teus caminhos, Sim, levando o sopro de vida sobre aqueles que pensam em tirar a própria vida, levando o sopro de vida sobre aqueles que estão desanimados, sobre aqueles que estão depressivos, sobre aqueles que estão ansiosos. Amém. Mas que hoje, Senhor, essa história vai mudar, Pai. Em nome de Jesus. Hoje o novo virá sobre esta casa. Amém. E aquele que ainda não te aceitou como Senhor e Salvador, hoje declare em alta voz na sua casa: eu me arrependo dos meus pecados e aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. E Glória a a Deus. partir de hoje eu viverei uma vida Amém. com Jesus nela. Senhor, ajuda cada um desses que estão tomando essa decisão Sim, Pai. agora. Também ajuda-nos como pais e mães Sim, diante Senhor. dos nossos filhos em meio a este mundo tão pecador. Ajuda-nos, Pai, para auxiliarmos os nossos filhos, todos os filhos que estão desviados. Eu profetizo agora a volta para os caminhos do Senhor. Amém. Todo adolescente que está desviado, que está com confusão de vida sexual, com confusão de ideologia de gênero, eu cancelo agora e peço que o Senhor venha e traga de volta para os caminhos de Deus. Amém. Traz esta família de volta para os teus caminhos, Senhor. Todo adultério caia por terra Em nome agora. de Jesus. Todo casamento desestruturado e destruído, volte agora, Pai, a ter harmonia, a ter paz e a ter amor, Senhor. Eu te entrego cada homem e cada mulher neste momento, que está assistindo agora e que ainda vai assistir, porque eu creio, Senhor, que todo aquele, Pai, que declarar a tua presença na tua casa, neste momento vai sentir a tua presença. Amém. Te louvamos e te agradecemos, Em nome de declaramos Jesus. cura, Senhor, sobre essas pessoas. Em nome de E Jesus. declaramos salvação. Amém. Obrigada por tudo, obrigada pela vida do Rafael. Obrigado, Eu peço que o Senhor venha com uma bênção sobrenatural sobre a vida do meu esposo. Derrama sobre ele, Pai, do sobrenatural. Amém. E faz, Pai, com que ele tenha força, Senhor, para levar à frente, Pai, todos esses assuntos, todas essas situações, Pai, que ele tem levado aqui no canal, Senhor. Abençoe este canal e proteja, Senhor, com as Amém. tuas asas, Pai. Amém. Ser conosco, Pai, hoje e durante todo este final de semana. Te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Um beijo em todos. Obrigado Tchau, tchau. às milhares de pessoas que estão ou passaram por aqui, tá? Deus Valeu, abençoe. gente. Até às 18 aqui. Mari tem vídeo às 18 lá também. Convido vocês a se inscreverem. Sim, né? Vai Um lá beijo. no canal. Ah, é aí, ó. A coreana, ó. Coreana. Olha o dorama. Olha o Esse é um dorama. coraçãozinho para os coreanos. Olha aí, para quem assiste dorama. Ai, meu Deus, dorama. Essa vai para minha mãe, Silvia Garcia. Oh, Te dorama, amo, mãe. dorama, gente, me salva. Faz assim, Mo, coração para mim, coração. Me salva, gente, in the Jesus name. Beijo, Beijo, gente. tchau, tchau.